Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra as nossas Bíblias junto comigo em Provérbios, capítulo de número 31, onde está inserido o tema escolhido pelas irmãs. Enquanto as irmãs procuram, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder falar na UFADEM. Deus é testemunho enquanto nós oramos para que mulheres pudessem pregar aqui, não é? Estou falando a verdade, irmãs? E hoje está se cumprindo a nossa oração. Só não esperava que fosse eu. Mas eu louvo ao Senhor por isso. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Clarismundo, pela confiança. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Vilma, pela confiança, pelo apoio, pelos conselhos, pelo incentivo. Às vezes eu estou nas BR, nas rodovias da vida, e eu mando mensagem para ela, falando, estou indo ali, lá, acolá, e ela sempre manda uma mensagem que está segurando as minhas mãos em oração. E é porque eu tenho intercessores que eu prossigo cumprindo o chamado que o Senhor me confiou. E eu quero tributar a glória devida ao Senhor, a minha família, porque se não fosse a minha família, com certeza eu não prosseguiria nesse chamado. Esse ano, em abril, fez 25 anos que eu sou itinerante. Já viajei muito. Aí chega uma fase da vida que a gente cansa, porque eu não tenho mais 20 anos. Mas eu louvo ao Senhor pela família que o Senhor tem me dado. Eu louvo ao Senhor porque Ele é fiel. Para não cansar os irmãos, vamos ler o verso onde, que é o tema escolhido. Depois, a minha versão é diferente, então não está projetado, não é? Mas depois nós vamos repetir o subtema, que é o Deus de futuro. Na minha versão diz assim: a força e a glória são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Amém? A força e a glória são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Vamos repetir o Deus do futuro nos 3? 1, 2, 3. Deus de... Amém. Podeis assentar. Irmãos, eu não posso começar a falar aquilo que o Senhor confiou ao meu coração sem antes contar um testemunho. Eu estava lavando louça hoje e o Senhor me visitou de uma forma surpreendente, ao ponto de eu não conter as minhas lágrimas. E o meu marido chegou no auge do meu desespero de lágrimas e ele pensou que eu estava passando mal, de tanto que eu chorava copiosamente, porque o Senhor me fez lembrar de algo que eu vivenciei na minha adolescência. Eu tinha 15 anos quando a minha mãe ficou cega. O pastor Jair Amorim está aqui, e ele foi visitar minha mãe muitas vezes. E quando a minha mãe ficou cega, ela foi acometida de esclerose múltipla. E com 15 anos, eu tinha 15 anos e ela ficou cega. E eu morava, hoje é comunidade, mas na época era favela. Eu morava num barraquinho, numa favela no Jardim Mauá. Meu pai, ele era alcoólatra, mas alcoólatra no nível de cair na sarjeta. Então, quando a minha mãe ficou cega, eu tinha um pé de ameixa atrás do barraco que eu morava, e eu fui lá para trás de casa, no barraquinho, atrás do barraco, me ajoelhei no pé de ameixa e falei: Deus, o que vai ser do meu futuro? O que vai ser do meu futuro? Porque com 15 anos é a idade que as meninas estão tudo sonhando, fazendo plano, e eu fui roubada nos meus sonhos. E eu disse para Deus: Deus, o que vai ser do meu futuro? Aí o Senhor falou comigo ali, embaixo daquele pé de ameixa, atrás do barraco que eu morava: eu vou te dar um nome. Eu vou te dar um nome. E eu não entendi a complexidade nem a magnitude do que o Senhor estava falando ali. Porque eu era conhecida como, quando falava: vocês viram a Vânia? Que Vânia? A filha do cachaceiro? Vocês viram a Vânia? Que Vânia? Porque a minha mãe ficou cega quando eu tinha 15 anos e ficou paralítica quando eu tinha 19. Aí perguntavam: que Vânia? A filha da paralítica? Vocês viram a Vânia? Que Vânia? A que mora na favela? E o Senhor me disse: eu vou te dar um nome.
Os tempos se passaram, eu me casei, o testemunho é muito longo, não vou contar. E eu congregava ali no Vila Mercedes. No ano de 2000, o pastor Toninho, que já herdou a redenção, era o nosso pastor, e nós fazíamos um dia com Deus. E num determinado dia, Deus tomou a irmã Idalina, que também já herdou a redenção, em profecia, e ela me disse assim: passará tempos e tempos, e eu vou te colocar para ministrar no Congresso de Mulheres da sede de Mauá. E eu estou aqui porque Deus é fiel. O meu passado é triste, sofri muito, muito, mas o Senhor me trouxe aqui. Eu não sou mais a filha do cachaceiro, eu não sou mais a filha da paralítica, nem muito menos a Vânia da favela. Hoje eu sou a Vânia Costa. E tudo isso foi promessa que o Senhor me fez. Então eu quero tributar a Ele a glória devida. Eu reconheço, sei a minha insignificância, mas eu não poderia começar a falar aquilo que Ele colocou no meu coração sem antes glorificar o nome dEle, porque Ele me fez promessa no passado, que se cumpriu no meu futuro. É por causa dEle que eu estou aqui, e louvado seja o nome dEle, porque Ele faz promessa e cumpre. Se você tem promessa dEle, aguarde e confia na soberania dEle. Eu tinha 15 anos e eu fiz 54 domingo, mas a promessa dEle se cumpriu, porque Ele é fiel e é verdadeiro, e eu amo Jesus, Ele é tudo para mim. Queridos irmãos, eu estava meditando no livro de Provérbios. Antes de ministrar, deixa eu falar uma coisa. Cadê a Fernanda? Não está aqui? Fernanda, enquanto eu estava lá no meu momento de desespero, de quebrantamento, Deus me fez lembrar de você. E às vezes, Fernanda, Deus, a gente não entende, né? Você é uma moça, uma jovem, está no meio das mulheradas. Antigamente se diria no meio das irmãs do coque, mas hoje não. É no meio das irmãs dos cachos, das luzes, dos apliques, mas você está no meio das irmãs. E o que o Senhor colocou no meu coração é que tem pessoas que Deus ensina na teoria, tem outros que Deus ensina na prática. E o que você está vivenciando hoje é Deus te preparando para o que você vai viver. Que a sua mãe se prepare para cortar o cordão, porque Deus é fiel e verdadeiro. E Deus vai estar te preparando na prática para aquilo que Ele já tem preparado para você. Eu não sei quando, não sei aonde, mas Deus é fiel. E quando isso se cumprir, nem que eu esteja de bengalinha, me chama que eu vou lá dar uns glória a Deus com você. Porque Deus é fiel. Deus seja louvado. Deus seja louvado pela vida da cantora Estela Laura. É um prazer conhecê-la. Eu já te ouvia, só faltava te ver. E eu louvo a Deus pela sua vida. Vamos à Bíblia. Queridos irmãos, eu estava meditando, como eu já disse, nesse livro rico, que é o livro de Provérbios. E os irmãos sabem que Provérbios é o manual da sabedoria para a vida. Os irmãos sabem também que Provérbios abrange todas as áreas da vida, mas enfatiza um relacionamento com Deus. Provérbios significa comparação. O capítulo 31 é um tributo a mulheres piedosas e dedicadas que trazem honra e alegria para a família. Um esboço desse capítulo poderia ser dividido assim: do 1 ao 9, a espiritualidade; do 10 ao 12, a lealdade; do 13 ao 22, a diligência; dos 23 a 26, a modéstia; e do 27 a 31, a piedade. O capítulo 31 é conselhos de uma mãe que dirige ao seu filho sábias palavras. E Peter Marshall disse: as mães são guardas de fontes, porque trabalham nos bastidores, longe dos holofotes, mas o resultado do seu trabalho é refletido publicamente. Do versículo 1 ao 9, no cânon sagrado, os irmãos sabem que Provérbios, depois do livro de Provérbios está o livro de Ruth, e há algumas comparações ou enfatização a respeito dessas mulheres,
que consta no capítulo 31. Do versículo 1 ao 9, é uma mãe instruindo ao filho sobre o que atrapalhará a sua habilidade em liderar. Do versículo 10 ao 31, temos uma esposa como verdadeira auxiliadora que facilita a liderança do marido. Simplificando e de uma forma prática, a mulher tem o poder de levantar um homem, mas também tem o poder de destruir a vida de um homem. A maioria aqui eu sei que são mães. Eu sou mãe de um casal, minha filha tem 29 e o meu filho tem 26. E não é fácil, quando eles crescem e querem decidir a sua vida. E o meu filho falava, quando era mais novo, quando ele era adolescente, ele fala assim: mãe, as irmãs lembram daqueles telefones residencial que tinha o Detecta? Lembra? Meus filhos, quando eles causavam, porque adolescentes causam, quando eles faziam alguma coisa lá fora, ele já chegava assim: mãe, eu vou falar, porque a senhora é igual Detecta, se Deus não falar para a senhora, alguém vai falar para a senhora, então é melhor eu falar mesmo. Porque Deus, irmãos, Deus nos agraciou com discernimento. A gente conhece o nosso filho do jeito que ele pega na maçaneta para abrir a porta, a gente sabe se aconteceu alguma coisa, se está estressado. E quando eles entram sem falar nada, então, eu lembro que minha filha é mais calada, o meu menino é mais espontâneo. Aí, às vezes, sempre chega num cumprimento em casa, e na maneira de se cumprimentar, a gente identifica o que aconteceu. Aí a gente diz, eu dizia para eles assim: aconteceu alguma coisa? Aí eles, não aconteceu nada. Aí não quer falar, não fala, mas que aconteceu, aconteceu. Não é assim, irmãs? Nós conhecemos os nossos filhos. E quando chega um dos comentaristas disse, e eu achei muito importante, quando eu estava meditando, que a mãe tem o poder de instruir o filho para a vida e enxerga coisa que filhos não enxergam. E chega uma hora, irmãs, a hora mais difícil, que eles não nos ouvem mais, não é? Eu não sei se foi só na minha casa, mas lá na minha casa, quando os meus filhos chegaram a uma certa faixa etária, eles olhavam para mim e diziam: eu sei. A gente fala e ele diz: eu sei, mas eu já tenho mais de meio século da vida, estou tentando aprender, porque a vida é um aprendizado constante. E eles chegam lá, adolescência, dizendo que sabe, mas há poder na oração de uma mãe. E um dia Deus me disse: eu ouço o que você não ouve, eu sei o que você não sabe, eu vou aonde você não vai. E é esse Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite. O capítulo 31 fala dos valores da mulher virtuosa. A mulher virtuosa cultiva a beleza exterior, mas valoriza mais a beleza interior. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que há um desequilíbrio muito grande entre o exterior e o interior de muitas mulheres. Porque muitas mulheres, você olha, linda, esteticamente linda, admirável, mas interiormente estão querendo dar cabo da sua vida, estão querendo morrer, estão doentes. Mas o Senhor nos trouxe aqui para nos conscientizar, mulheres, que não é só malhar o físico, tem que malhar a alma também. Não é só cuidar da beleza exterior, tem que cuidar da beleza interior também. São mulheres, desculpa a força da expressão, mas são mulheres belas, mas vazias, rendidas à vaidade. Tem gente que, a minha filha, vou falar da minha vida que é melhor, né? A minha filha, ela é loira. Mas não é porque é loira, porque nasceu, não. É o poder das luzes e da química. Ela consegue ficar 8 horas numa cadeira de salão. E não é só ela, não. Muita gente consegue. Mas será que consegue ficar 8 horas ou 5 orando? 5 horas lendo a Bíblia? 5 horas, aleluia, adorando ao Senhor? Será que consegue? Tem gente que não consegue orar 5 minutos. Tem pessoas que chegam em mim e dizem assim: Vânia,
eu não consigo orar, mas passa mais de 5 horas na rede social batendo papo. E vocês sabem, né, que aquele negócio lá é a vida dos outros, que a gente fica passando o dedo para olhar, né? Consegue ficar mais de 5 horas numa rede social, mas não consegue desfrutar de um tempo desse na presença de Deus. Mas o Senhor nos trouxe aqui para nos conscientizar que a gente precisa melhorar. Eu me incluo nisso, a gente precisa melhorar. Tem gente que não ora agradecendo pelo dia, agradecendo pela comida, agradecendo pelo dia que passou, mas não desfruta de um tempo de intimidade com Deus. Não desfruta daquele tempo que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que vê em secreto, Ele vai te recompensar. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, nos aproximar mais de Deus, porque os irmãos sabem que do versículo 10 ao versículo 31 de Provérbios é um acróstico. E esse acróstico é das letras do vocabulário hebraico, do Aleph ao Tav. No versículo 25, que me chamou a atenção, que é a 16ª letra do vocabulário hebraico, Ain. E Ain significa olho. E a qualidade é mental, psíquica e espiritual. Aí o proverbista diz: a força e a glória são os seus vestidos. Quem se veste de honra e glória não é enganado em coisa alguma. Quem se veste de honra e glória, o Senhor trabalha na mente, no psicológico e tem renovo espiritual. Tem muita gente doente com problemas mentais, é síndrome do pensamento acelerado, alguns problemas emocionais também, ansiedade, transtorno, depressão, mas o Senhor nos trouxe aqui para abrir os olhos do nosso entendimento e nos fazer enxergar e entender que Ele é Deus que cuida da mente, Ele é Deus que cuida da psique, mas nós precisamos cultivar uma vida espiritual mais profunda com Ele. Aleluia. Sou nostálgica, e nostálgica para o bem. Às vezes eu sinto saudade, às vezes, da minha adolescência ali no Jardim Mauá. Lá no Jardim Mauá tinha 2 irmãs, eu não vou citar o nome, que era o tempo que, quando a Santa Ceia, era a porta fechada e só entrava batizado. Ah, irmãos, eu tinha uma turma, porque eu sempre fui dessas, e eu dizia para as meninas: vocês pediram perdão por o pecado de ontem, de hoje, de amanhã? Porque se nós entrar aí desconcertado, Deus vai falar. Isso é se Ele não nos buscar no banco. Eu sou desse tempo. Queridos irmãos, é com muito temor que eu vos falo, mas o Senhor nos trouxe aqui para abrir os olhos do nosso entendimento, porque tem muita gente com problema psicológico, emocional e mental, porque não está cultivando um relacionamento íntimo com Deus. E eu não falo desse tempo de culto, hein? Porque o tempo de culto é 2 horas, 2 horas e meia. Eu falo do tempo de bastidores, que ninguém vê, que ninguém sabe. Sabe quem desacelera o pensamento? É Deus. Porque Moisés disse que a presença dele nos faz descansar. Aleluia. Sabe quem liberta de trauma psicológico? Deus. Irmãos, eu louvo ao Eterno pela vida dos psiquiatras. Eles estudam demais. Tem um amigo que tem uma filha que é psiquiatra, irmãos. Aquela menina não vive, ela vive para os livros, vive para o estudo. Louva a Deus pela vida deles. Louva a Deus pelos psicólogos, que a gente paga para eles ouvir a nossa vida e não contar nada para ninguém. Ó, que chique. Fica das 7 às 9 trabalhando, ouvindo a vida dos outros e dando conselho e mudando a história dos outros. Psiquiatra é uma maravilha, psicólogo mais ainda, mas eles tratam. Só quem cura é Deus.
Só quem cura é Deus. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar conosco que Ele é Deus do futuro, sim, mas como está o nosso relacionamento com Ele no presente? Como está o nosso relacionamento com Ele no presente? Como está a nossa mente? Como está a nossa psique? Como está a nossa vida espiritual? Fica lá, tchê. Deus é Deus das festas, eu também amo festa. Mas a realidade da nossa vida não é a festa. A realidade da nossa vida é o nosso dia a dia. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer pelo poder da palavra que Ele é Deus do futuro, sim. Mas a gente precisa se aproximar mais dEle no presente. Aleluia, nós precisamos. Como está a sua mente? Seja sincero, é uma pergunta retórica, responda para você mesmo. Como está a sua mente? Como está o seu psicológico? Como está a sua vida espiritual? Como está o seu tempo de consagração a Deus? Como está o teu devocional? Como está a sua prática de leitura bíblica? Como está o nível da sua adoração? Porque essa mulher aqui, do conselho da mãe de Lemuel, ela disse assim, ela se veste de força e de glória. Essa não é força, não é a força que malha na academia, não, para ficar forte, musculada, bombada, não. É a força do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele disse que nós precisamos nos fortalecer do Senhor e da força do seu poder. E por que precisamos nos revestir do Senhor e da força do seu poder? É porque nós estamos em guerra. E quem não se reveste do Senhor e não toma posse da armadura, não resiste à pressão da guerra. A gente precisa do capacete da salvação. Cobre os seus ouvidos. O que você anda escutando? O capacete cobre a visão, protege a visão, cobre a audição, aleluia. O que você anda escutando? O que você anda vendo? Que está minando a tua mente desse jeito, atingindo o teu psicológico e destruindo a tua vida espiritual. O que você anda vendo? A gente precisa da coraça da justiça. Aleluia. O sábio Salomão disse assim, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Como está o teu coração? Nós precisamos do cinto da verdade. Irmãos, nós vivemos um tempo que as pessoas vivem uma realidade que não é sua, ficam ostentando aquilo que não é. E ninguém consegue fingir muito tempo. O nosso pessoas que ficam fingindo ser o que não é e não conseguem fingir por muito tempo, estão doentes, porque estão mentindo uma realidade que não é sua. Aleluia, mas a verdade do Senhor está aqui, e nós vamos vestir o cinto da verdade. Nós precisamos calçar o calçado da preparação do Evangelho da paz. Irmãos, nós somos pacificadores. Pacificadores. Eu abro um parênteses, conto um testemunho, volto e concluo. Certa feita eu entrei numa comunidade para evangelizar. Estava eu, outra irmã, e nós encontramos um pastor. Nós encontramos um pastor e ele disse assim para mim: Vânia, você tem certeza de salvação? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, tem mesmo? Eu falei, tenho. Aí ele falou, então se você morrer agora, você vai para o céu? Eu falei, com certeza. Aí ele disse, então vocês duas vêm comigo. Aí ele nos levou e nós fomos entrando naquela comunidade, e de repente nós entramos num barraquinho lá, um barraquinho, um cômodo só, e tinha um moço sangrando com uma arma na mão, e a mão no gatilho. E ele gritava, eu mato ela.
Eu mato ela. Aí o pastor entrou e falou: não, meu filho, calma, calma, a gente está aqui para te ajudar, a gente está aqui para te ajudar. E ele com a mão no gatilho: eu mato ela. Eu falei: ele vai acabar matando nós, porque ela não está aqui. Eu mato ela. Aí eu falei: Jesus, o que eu falo para esse moço, para ele ficar calmo? Aí o Senhor falou ao meu coração: fala para ele que a vida dele foi muito difícil, porque você sabe que ele não teve mãe. Aí eu falei assim: moço, eu sei que a sua vida foi difícil, afinal de contas, se não foi sua mãe que te criou, né? Você não tem mãe. Aí ele abaixou o revólver e disse: quem falou que eu não tenho mãe? Eu não sabia o que dizer. Aí eu falei: moço, eu vou falar para você, se você der essa arma para o pastor. Aí o pastor veio com uma camiseta, enrolou a arma, colocou em cima do guarda-roupa, e nós sentamos ali, começamos a conversar com o moço. Aí eu não sabia o que falar, eu falei: moço, posso orar com você? Aí ele: pode. Aí eu fui orando com ele, o Senhor foi dando palavra, e para resumir, ele aceitou Jesus como o único Salvador. E depois de uns minutos ela chegou, ela, a que tinha machucado ele, chegou, aí ela aceitou Jesus como Salvador também. E eles estão servindo ao Senhor em outro ministério. Por quê? Porque nós temos que estar calçado com o calçado da preparação do Evangelho da Paz, para que onde nós chegarmos, a paz que excede entendimento, que habita em nós, exale através de nós e, aleluia, alcance o coração daqueles que estão atribulados. Nós precisamos da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, tem guerra que nós só vencemos com a palavra. É só com a palavra. Os meus filhos, lá vai eu de novo, né? Os meus filhos, quando eu era adolescente, eles não queriam muito me ouvir. Aí eu falava para eles: está escrito, está escrito, está escrito. Aí eles já vinham assim: mãe, com a Bíblia não tem argumento. É isso aí, quando Deus fala tem que ficar quietinho, porque se está escrito é a verdade de Deus para a nossa vida. Tem que ter o escudo da fé. E o interessante desse escudo da fé, que tem que estar, os guardas romanos, os irmãos sabem, que eles manuseavam o escudo da fé constantemente, e eles nunca estavam sozinhos. O que eles faziam? Eles encaixavam o escudo no escudo de outro soldado, e ficavam os dois protegidos do corpo todo. Sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos ficar do lado, aleluia, grudar em quem está do nosso lado, para que nós possamos estar protegidos. Ela se veste de força, e essa força é do Senhor, aleluia. Ela se alegra com o dia futuro. Irmãos, essa não é uma realidade que muitas de nós vivemos. Essa semana mesmo eu me deparei com inúmeras situações de pessoas me pedindo socorro com medo do amanhã, com medo de uma sentença, com medo de uma dificuldade, com medo da adversidade, com medo da enfermidade. Mas nós viemos aqui porque somos conscientes que Deus já está no nosso amanhã. Nós não temos controle do amanhã, mas Deus já está no nosso amanhã, e nós precisamos estar preparadas para enfrentar a adversidade. Eu não vou discorrer porque não vai ter tempo, mas os irmãos conhecem a história de Joquebede. Joquebede, ela estava vivenciando uma sentença. Qual era a sentença? Faraó, ele deu uma sentença que todos os meninos teriam que morrer, teriam que ser assassinados, teriam que ser jogados no Nilo. E Joquebede, ela decidiu, não sei que palavras usar nesse momento, mas eu sou mãe, e assim, a maternidade é tão intensa e tão complexa, que segundo os entendidos, a mãe só consegue ficar plena depois que a criança faz 3 meses. Imagina Joquebede com Moisés, um menino de 3 meses, com uma sentença na vida dele, tendo que confiar num cestinho de junco, confiar no Deus que está lá na frente, no futuro, e entregar o menino ao cuidado de Deus. Os irmãos sabem, aleluia, que o junco cresce na água. E água é o que? Símbolo da palavra.
O que ela fez? Ela foi buscar o junco, e ela deixou secar no sol, ela preparou, ela teceu, ela entrelaçou, irmãos, aleluia. Eu fui pesquisar, e é aproximadamente um dia para tecer um cesto grande. Imagina ela tecendo. Você acha que ela teceu aleatoriamente, pensando em qualquer coisa? Não, eu acredito que ela teceu. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu não tenho mais o controle da vida do meu filho, mas eu estou preparando esse cestinho aqui, crendo que o Senhor vai cuidar dele para mim. Os teus olhos veem o que eu não posso ver. E ela foi tecendo e orando, tecendo e orando. Irmãs, conosco é diferente. Há um altar em cada cômodo da nossa casa. Tem um altar na lavanderia. Tem um altar em cada quarto. Quando a gente arruma a cama, irmão, como a gente troca lençol no quarto dos nossos filhos, a gente pega o travesseiro orando, tira a fronha orando, tira o lençol orando, e a gente vai tecendo o caminho do milagre para o Senhor operar. O Senhor nos trouxe aqui para te dizer: prepara o ambiente para o prepara o ambiente para o milagre acontecer. Aleluia. Tem mães aqui que o filho não ouve mais, mas o meu amigo manda dizer: se cale, porque eu vou falar. Vai preparando o ambiente. Tem um altar no fogão, e eu não sei você, mas arroz com lágrima é o que tem mais elogio. A gente faz um arroz e chora, e sem querer pinga na panela, e alguém come e diz: nossa, o arroz está diferente hoje. Aí a gente fala assim: sabe de nada, inocente. Meu amigo manda dizer que tem irmãs aqui que a provação endureceu o seu coração, mas você vai voltar a chorar, quebrantada na presença dEle. E as tuas lágrimas serão colhidas, e milagres irão acontecer através da sua rendição ao Senhor. Ei, irmã, quer um conselho de Deus nessa noite para a tua vida? Para de tentar interferir naquilo que Deus vai fazer. Solta e deixa Deus agir, porque Ele é fiel. Aleluia. O que ela precisava fazer? Ela precisava fazer o acabamento final. O que é acabamento final? Tampa as brechas. Tampa a brecha da murmuração. Tampa a brecha da revolta. Tampa a brecha da indignação. Receba contentamento da parte do teu Deus. Tem gente que está doente porque o Natal está chegando aí, fim de ano está chegando, não comprou o que queria, não fez o que queria, mas receba saúde na tua alma, receba contentamento da parte de Deus. Hoje você sai daqui diferente, e o nome do Senhor será glorificado. O que ela fez? Ela betumou com barro por dentro e piche por fora. Barro por dentro e piche por fora. Irmãos, a gente é barro na mão do oleiro. Aí o oleiro modela o vaso de dentro para fora. Dentro. Você está entendendo o mistério de Deus? Aleluia. Barro é maleável. Se barro é maleável, por que essa dureza no teu coração? Tem que ser do seu jeito? Não tem não. Do jeito dele é melhor, porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Deixa ele te moldar, aleluia, de dentro para fora, de dentro para fora, aleluia. Mas precisa betumar com piche por fora também. Por quê? Porque o piche veda e se torna impermeável. Queridos, se nós somos vasos de barro e estamos betumados com piche, nós temos que ser impermeável. Queridos, nós temos um dono, e o nosso dono é santo. Não é qualquer coisa que pode entrar dentro do vaso de barro, não é. Não pode entrar o que desagrada a Ele. Aleluia. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?
Prepara o cestinho daquilo que você não controla mais com barro. Seja maleável. Seja maleável. Mas betuma com piche. Betuma com piche. O Senhor falou a mim, eu escrevi aqui: protege com oração e protege com palavra de Deus. Aonde você não alcança é oração, mas por fora é palavra. Por dentro oração e por fora é palavra. Aleluia, aleluia. E depois disso, você tem que expor o seu cestinho nas correntezas da vida. Irmã, eu trabalhei tanto para fazer o cestinho, eu sei. Foi tão difícil trançar, eu sei. Foi tão difícil, irmã, escolher a argilha certa para betumar o barro, sei. Foi tão difícil, irmã, pegar piche, pegajoso, foi tão difícil, eu sei. Mas essa história não está no teu controle. Pega esse cestinho com toda a dificuldade que você teve para confeccionar, para proteger, e deixa na correnteza. Por quê? Porque Deus já está lá no futuro. Hoje é noite de libertação, irmãos. Tem crente aqui, tem irmãos aqui, irmãos e irmãs aqui, que estão segurando algo que o próprio Deus quer tratar. E Deus me trouxe aqui para te dizer: solta, solta. Porque eu sei o que é melhor no futuro. Eu sei o que é melhor para o teu futuro. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Posso orar com a igreja? Posso? Se coloque de pé, por favor. Vocês que estão aqui, que ainda não aceitou a Jesus como seu único Salvador, que você acha que tem controle da sua vida, eu sinto muito em te dizer que quem controla a tua vida é o Senhor. E você precisa se render à soberania dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Onde está você que quer aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador? Tem alguém na galeria? Tem alguém na nave da igreja? Onde está você que quer se reconciliar com o Senhor? Aconteceu algumas coisas e você decidiu agir como queria no teu presente, e o teu futuro está uma bagunça. Mas o meu amigo manda te dizer: deixa eu entrar na tua história e consertar o teu futuro. Entrega a tua vida ao Senhor nessa noite. Onde está você que se afastou da presença de Deus e quer se reconciliar nessa noite? Faz um sinal de aceitação com a tua mão. Você que está do lado aí, ajuda. Onde está você que quer voltar para o Senhor? Onde está você que quer voltar a trilhar os caminhos santos, os caminhos do Senhor? Onde está você? Faz sinal com a tua mão. Tem alguém? Se não tiver, eu não vou insistir. Agora é apelo para crente. Lembra que eu disse sobre a letra do vocabulário hebraico, a 16ª, Ain, que significa olho, na qualidade de mente, psicológico e espiritual. Eu não sei como está a tua vida, mas eu sei o Deus que me trouxe aqui. E Deus tem um milagre para fazer na tua mente. Deus tem um milagre para fazer no seu psicológico. Deus tem um milagre para fazer na sua vida espiritual. E você que foi tocado pelo poder da palavra, sai do teu lugar rapidinho. É festa, hoje é festa, mas eu tenho horário. Vem rapidinho, não demora não. Você que está passando guerras na sua mente, no seu psicológico, no seu emocional, você que está passando guerra espiritual, sai do teu lugar, vem com pressa, que eu quero abençoar a tua vida hoje, em nome de Jesus. Vem com pressa, não demora não. Deus usou a cantora Estela Laura para dizer que hoje começa um novo tempo, que Deus vai fazer algo novo, e é esse Deus de coisa nova que está aqui, trabalhando no Manácia, no presente. Milagres acontecerão no futuro. Tem milagre para os obreiros também, principalmente os dirigentes de congregação.
vai acontecer uma coisa nova lá. Pode anotar esse dia. Vai acontecer uma coisa nova. Hoje é dia 14 de novembro de 2024. Vai acontecer uma coisa nova. Vai acontecer uma coisa nova no campo. Ai, vai acontecer uma coisa nova no campo. E o nome do Senhor será glorificado. Tem libertação aqui nessa noite. Cadeias espirituais estão sendo quebradas na sua vida emocional, no seu psicológico. Herência, Deus sabe a guerra espiritual que você está enfrentando, mas hoje é dia do Senhor abrir prisão e o nome dele será glorificado. Vamos orar. Meu amigo, meu amado, meu Senhor, tão certo como o ar que eu respiro, eu te sinto aqui. Eu compartilhei com a igreja a medida da palavra que o Senhor me confiou, e a tua palavra não volta vazia. E o Senhor me disse que está restaurando mentes aqui. Liberta da síndrome do pensamento acelerado. Liberta. Trabalha no emocional também. Liberta de ansiedade, liberta de depressão, liberta de transtorno. Meu amigo, liberta de traumas. Se nós não estivermos vestidos de força, nós não suportaremos, Senhor, as adversidades que dia após dia. Mas o Senhor nos trouxe aqui para nos revestir de força e dar esperança para o nosso futuro. Amado da minha alma, é festa de crente. Festa de crente ninguém traz presente não. Quem presenteia é o Senhor. Nós somos pentecostais. Nós cremos na efusão do Espírito. Nós cremos no que aconteceu no dia de Pentecoste, que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente e encheu a casa. E aleluia! Sopra, Espírito, sopra. Sopra aqui no altar. Sopra na vida dos obreiros. Sopre na vida dos músicos. Sopra na vida das irmãs da Ufadém. Senhor Espírito, renova. Senhor Espírito, restaura. Senhor Espírito, alegra. Senhor Espírito, consola. Meu amigo, presentei as minhas irmãs nessa noite com a tua presença. A presença que faz chorar, a presença que faz tremer, a presença que faz falar em mistério contigo. Presentei a igreja nessa noite. Ai, meu amigo, tu és Deus de perto e Deus de longe. Visita a Sueli, visita a irmã Neide, visita todos os irmãos, Senhor, que estão impossibilitados de vir à tua casa. Que essa presença que nós sentimos aqui, as tuas filhas, os seus filhos possam sentir lá na casa deles. Jesus, eu te louvo, porque tenho convicção que o Senhor já está no nosso amanhã. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sinto um cheiro de novidade. Eu sinto um cheiro de coisa nova. Não vai vindar esse ano. Não vai vindar esse ano. Muitas de nós teremos testemunhos de vitória para contar. Muitas de nós teremos testemunhos de vitória para contar. Jesus, as tuas filhas que vieram aqui na frente, vieram crendo que só o Senhor tem poder de entrar nas áreas que elas estão sofrendo. E eu creio que a partir de agora algo novo acontecerá. E porque creio, te agradeço.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Quem? Quer? Uma pessoa aceitou Jesus pela internet. Kedna Messias aceitou Jesus através da live. Kedna, que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor te sustente. E se puder, venha nos visitar. Venha nos visitar e nós oraremos pessoalmente por você. Deus abençoe.